No ano passado, foi comemorado os 200 anos de Frankenstein, ou o moderno Prometeu. Frankenstein ele consegue ser um clássico da literatura mundial, uma obra-prima do terror e o primeiro livro de ficção científica escrito. Muito se fala que Frankenstein é um cautionary tale, ou seja, um aviso em forma de conto. No caso de Frankenstein, são os perigos de ultrapassar os limites éticos da ciência e o cientista criar alguma coisa que pode ser um perigo não só para ele, mas para o resto da humanidade. O que eu não vejo muita gente falando é sobre a vida de Mary Shelley, a autora, e como a biografia dela afetou a história. Então a pergunta que eu queria fazer hoje é a seguinte: qual é a relação dos medos de Mary Shelley ser mãe e a história de Victor Frankenstein? Bom, eu vou fazer um resumão da história, né, para a gente não perder muito tempo, né, para quem ou não sabe da história ou esqueceu mais ou menos como é, para dar uma lembradinha. A história começa com Victor Frankenstein, né, que é um cientista jovem, ambicioso, que ele quer fazer o impossível, criar um ser humano completo dentro do laboratório. Ele passa os primeiros meses catando partes de cadáveres, né, no cemitério, e depois de 2 anos de um trabalho longo e intenso, né, zero de vida social, ele fabrica a obra-prima dele. Só que quando ele vê um monstro despertando para a vida, ele fica apavorado com o que ele fez e foge. O monstro, sem entender nada, né, começa a procurar o pai, só que é rejeitado. Aí então decide entrar pela floresta dentro, tenta socializar com outros seres humanos, mas ele sempre acaba sendo rejeitado por causa da aparência. E aí ele volta para falar com Victor Frankenstein, porque nesse meio tempo aprende a escrever e a ler, né, e falar. Então ele pede a Victor Frankenstein que crie uma versão fêmea dele. Frankenstein começa a criar esse projeto, só que ele para porque ele fica com medo do que pode acontecer se esses dois começam a procriar. Claro, a criatura fica revoltada e começa a matar toda a família dele, amigos também, né? Para Victor Frankenstein sentir a solidão, a tristeza e o desprezo que a própria criatura sentia. Eu sei que em algum momento o Frankenstein ele começa a perseguir a criatura até os fins do mundo. Literalmente fins do mundo, né? Perdão, fim do mundo. Porque a história acaba no Polo Norte. Frankenstein acaba morrendo, né? A criatura se lamenta pela morte do pai e aí jura que nunca mais vai entrar em contato com nenhum ser humano. Certo. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a mãe de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, foi a autora do primeiro tratado feminista no Ocidente, A Reivindicação dos Direitos das Mulheres, de 1792. Nele, Mary Mãe defendia que as mulheres tinham de ter direito à mesma educação e à mesma autonomia que os homens. Mary casa com William Godwin em 1797 e 5 meses depois nasce a nossa futura Mary Shelley. Mas não foi a ocasião feliz. 11 dias depois de Mary filha nascer, Mary Mãe morre devido à infecção que ela contraiu durante o parto. E não precisa ser um gênio para perceber o impacto monstruoso que isso teve na vida de Mary Shelley. Olha a história de Frankenstein. Toda vez que uma mãe aparece na trama, morre logo. Será que é um eco da vida trágica de Mary Shelley? Então, voltando ao primeiro ponto. Será que Mary Shelley tinha medo que a história se repetisse? Será que ela tinha medo de morrer dando à luz, que nem a mãe? Será que um dos filhos dela mataria ela? E vejam que isso acaba acontecendo na história. O monstro, diretamente ou indiretamente, ele acaba matando todo mundo que Victor Frankenstein ama. Tanto é que no final da história, o cientista está tão morto-vivo quanto a criatura que ele fez. Um segundo ponto sobre o medo de Mary Shelley ser mãe é o seguinte: será que eu vou conseguir amar meu filho
Será que eu vou rejeitar meu filho do mesmo jeito que eu fui rejeitada? Sem mãe e rejeitada pelo pai, Mary se sente uma órfã do mundo. E vejam que o Frankenstein, ele é um órfão. Ele passa a história, boa parte da história, vagando, procurando abrigo e carinho e sempre sendo rejeitado. Tanto é que ele decide fazer sua vingança quando ele se cansa dessa situação. O terceiro ponto que eu quero abordar é a relação de Mary Shelley com a madrasta, Mary Godwin. Da Mary mais velha não se sabe muita coisa. O que se sabe é que ela tem uma reputação péssima. Até porque Mary Shelley detestava ela. Era tida como uma pessoa desonesta, mesquinha, que só se preocupava com a própria reputação. Mas lá no fim da vida as duas se reaproximam, as duas reatam a relação. Bom, chegamos ao final de outro vídeo, Como sempre, vou pedir que vocês curtam, compartilhem, apertem o sininho e fiquem ligados nos próximos vídeos. Mais uma vez, pense comigo.